Senhor Deus, nós sabemos que tu estás aqui. Pai, tu, Criador do céu e da terra, nós não queremos ouvir uma palavra, uma mensagem, nós queremos estar contigo. Senhor, nós temos palavras, tu és a palavra. Senhor, e tudo aquilo que nós podemos dizer-nos uns aos outros, mesmo baseados na Bíblia e na tua palavra, Senhor, não passarão de palavras se o teu Espírito Santo não tocar corações e as transformar em coisas reais e concretas dentro de cada um de nós. Senhor, tu sabes o que cada pessoa aqui nesta sala e em casa precisa de ouvir, sobretudo sabes aquilo que nós precisamos de fazer. Senhor, pedimos-te mais uma compreensão daquilo que tu nos dizes no Natal. Senhor, que nos dês o poder para agir e tornar as coisas reais. Te pedimos isto não porque merecemos ou tenhamos esse poder, mas em nome de Jesus. Amém. Ouvimos já aqui hoje de manhã um pouco de quem é Deus. Deus envolve-se e está envolto em mistério. Deus não é uma pessoa de respostas fáceis. Deus não é infinito e, por definição, ao ser infinito e nós sabendo muito bem que somos finitos a vários níveis, quando nos aproximamos de Deus e quando pensamos em Deus, quando queremos compreender Deus e os seus propósitos, devemos ter isto em mente, que o finito não consegue abranger o infinito, por definição. E por isso, se esse é o nosso objetivo, será automaticamente e inevitavelmente frustrado. O finito consegue apanhar um pouco do infinito. O que vai de 1 a 10 consegue apanhar aquilo que é de 1 a 10 dentro do infinito, não é? Do mais infinito e do menos infinito, mas consegue aquele pedacinho. E Deus realmente, tal como um bom pai, não dá as respostas todas aos filhos. Os meus filhos não gostam muito de me perguntar, tirar as dúvidas de matemática, porque gosta mais de perguntar à mãe. Porque a mãe diz, a resposta é 5 mais 5 é 10. Eu gosto mais de fazer aquilo que meu pai fazia comigo, que é explicar o que é que são os números e como é que funcionam as coisas, para que eles entendam. Agora isto demora tempo, não é? E é uma digestão lenta. Deus é assim connosco. A Esther falou sobre o dia em que Jesus regressará, em que este planeta, sabemos que o estamos a destruir e todos nós o estamos a fazer. Sabemos que chegará um dia onde Deus vai repor a ordem, a destruição que nós fizemos, a humanidade, vai repô-la, vai fazer um novo céus e nova terra. Não sabemos quando, sabemos que Deus quer que vivamos na expectativa de que será imediatamente, pode ser a qualquer momento. Também, da mesma forma, o Natal, Deus não disse claramente em que dia seria, como é que seria, onde é que seria, o que é que aconteceria. Deu muitas pistas, não é? E de tal forma não foi claro, não é, que até ao dia de hoje os judeus, pelo mundo inteiro, aguardam por essa vinda do Messias. E ele chegará, será a sua segunda. Foi a semana passada, tivemos a visita lá no Conservatório Bonfim de um antigo aluno que nos terminou há uns 2 ou 3 anos, o António Carlos. E ele esteve em Israel e regressou e veio e trazia orgulhosamente, com uma estima, um rolo da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele perguntou-me se eu queria ver, e eu disse, quero sim, mostra-me. E então ele tirou de dentro de uma caixinha
um rolo. Aliás, tirou dentro de uma caixinha um saco de veludo e pegou nele desta forma, cuidadosamente, colocou, tirou de dentro do saco um rolo, rolos daqueles antigos, sabem? Todo escrito à mão, com uma caligrafia inacreditavelmente impecável, quase parecia impresso, tal era a qualidade da caligrafia, e antes com um lacinho à volta do rolo, e antes de o abrir, ele disse, nós temos que dizer uma oração. E recitou a oração em hebraico, e então desatou o laço, um laço, que ele diz, isto representa o laço que Deus tem conosco, e é infinito. E desatou, e depois abriu o rolo. Estava aberto em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. E ele explicou-me que não se pode tocar no papel, porque isso seria uma falta de respeito para a palavra de Deus. O nome Deus não é pronunciado porque não somos dignos de o dizer. E tudo isto é verdade. O Natal mudou. Deus no Natal mudou isto. De facto, Deus está infinitamente acima da terra e longe do ser humano. A nossa natureza, a nossa tendência para o erro, a nossa falta de respeito para com quem Deus é, afastam-nos de tal forma que nós não temos o direito de pronunciar o nome de Deus. Deus criou o universo. Deus rasgou as montanhas com um dedo. Deus, e o que é o planeta Terra, comparado com a grandiosidade de um Sol, ou quem é o Sol, comparado com a grandiosidade de outras estrelas que são 1000 vezes maiores, e as distâncias entre as estrelas que nós hoje conhecemos e que na altura em que a Bíblia foi escrita eram totalmente desconhecidas. Julgava-se que era longe o céu e a terra. Não é? Hoje sabemos que é inimaginavelmente longe e grandioso o que Deus fez. E se Deus fez esta grandiosidade que é o universo, então Ele é muito maior. O Natal. Eu tinha estado a meditar sobre um aspecto do Natal que não meditava, não tinha lá chegado durante muitos anos. Sobre o stress do Natal. Então hoje quero-vos falar sobre o stress do Natal. Mas antes disso vou-vos ler o versículo logo a seguir ao versículo mais conhecido na Bíblia. Vou-vos ler não João 3,16, mas João 3,17. Diz assim: não foi para condenar o mundo que Deus lhe enviou o seu Filho, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus não veio condenar, veio salvar. E até hoje, até à segunda vinda dele, ele está, diz a Bíblia, como nosso advogado de defesa, diante do tribunal de Deus, e o acusador, Satanás, que nos conhece bem também, acusa-nos diante de Deus constantemente. Acusa-nos a nós e acusa-nos diante de Deus. E a função de Jesus, até o seu regresso, é defender-nos diante de Deus. Ele é quem nos defende. E Ele tem direito a defender-nos, porque Ele é aquele que já pagou, já cumpriu a pena. Então, o juiz, com certeza, que nos perdoa quando este advogado de defesa nos defende.
Por isso, começando por aí, a mensagem do Natal é esta. Não é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de salvação. Quando nos sentimos culpados diante de Deus, quando alguém se sente culpado diante de Deus e permanece nesse sentimento, está a contradizer a mensagem do Natal, a principal mensagem do Natal. Não é de condenação, é de salvação. Por isso também, quando nós, se algum dia cairmos na tentação de dizermos aos nossos filhos, olha, cuidado porque Deus vai te castigar, estamos a falhar a essência do Natal. Deus vai te salvar. A consciência do mal e do erro é boa e é dada por Deus, mas a consciência do perdão também é. E de que Deus enviou Jesus para nos salvar, para nos perdoar. O stress do Natal, vou pedir-vos, porque está frio, e eu até deixei o casaco ali no banco para não me alongar. E vou-vos pedir que levantem as vossas mãos. O Natal, stress. Eu queria perguntar, nestes últimos dias, nesta última semana, quem é que sentiu stress? Quem é que esteve aflito? Sentiu aflição em algum momento nesta última semana? Quem é que sentiu cansaço? Pode levantar as suas mãos. Ok. Eu estou a ver que não é só o exercício que estão a fazer, é sentido. E o stress de Natal, eu ouvi dizer que este ano houve menos stress de Natal do que em anos anteriores, apesar de tudo. Porque as donas de casa e quem costuma preparar as mesas de Natal tiveram que preparar menos, não é? Houve menos gente reunida. Mas o Natal, de facto, é uma altura em que existe stress. Existe stress para aqueles que gostam do Natal, existe mais stress ainda para aqueles que não gostam do Natal. Porque há muitas famílias, por exemplo, em que o Natal traz memórias amargas, ou memórias de perda. E o Natal é também, por esse motivo, muitas vezes uma altura de stress. Eu pensei em como é que eu poderia colocar o Natal em palavras sinónimos de Natal. E fui anotando as primeiras 7 que me surgiram e nós cantámos sobre várias delas hoje de manhã. Alegria, paz, nascimento, aliás, é o significado da palavra em português, luz, prenda, amor, vida. E depois pensei também o que é que significa o stress. E vieram-me também, fui até às 7 palavras e reparei que várias delas eram o antónimo das outras. Aflição, não é? Em vez de paz, aflição. Em vez de alegria, tristeza. Em vez de luz, escuridão. Em vez de prenda, o roubo. O stress rouba-nos algo. Em vez de amor, o medo. Em vez de vida, morte. E a história do Natal, vocês conhecem, né? Aliás, eu queria que ou anotassem ou decorassem isto e vou-vos lançar o desafio, que é o lerem a história do Natal este ano ainda. Nós que dizemos que a vinda de Jesus foi importante, como é que é possível que nem todos tenhamos lido a carta de amor que Deus nos deixa, que é a Bíblia? Sabemos, falei-vos há pouco dos judeus, os judeus têm no currículo escolar do ensino regular, têm o estudo sistemático de todo o Velho Testamento, desde crianças até à universidade. Muitos de nós não lemos a Bíblia sequer uma única vez. Portanto, pensemos nisto. O que é que isto significa sobre aquilo que onde é que estão os nossos desejos?
A história do Natal é incrivelmente curta. A história da Páscoa, temos muitos relatos na Bíblia. A história do Natal, se pegarem Mateus 1 e 2, Lucas 1 e 2, acabou, não há mais. Okay? E Mateus 1 é só o finalzinho do capítulo. Portanto, leiam em casa Mateus 2 e Lucas 1 e 2 e tem toda a história do Natal. E na história do Natal, há a história... Eu vou dizer a história boa do Natal. Gabriel, o anjo, um dos principais anjos de Deus, vem a Maria e anuncia-lhe que ela vai ter um filho. E ela que ainda não está casada, nunca teve relações sexuais, vai ter um filho e ele vai ser o Salvador. E Maria fica muito feliz. Depois em Belém, a criança nasce. Nasce e não há complicações que saibamos, nasce saudável e nasce junto com o pai e com a mãe. Nos campos ao redor há anjos que lemos hoje de manhã que trazem uma mensagem e cantam. Uma multidão dos exércitos dos céus vem cantar glória a Deus nas alturas, paz na terra à humanidade, a quem Deus quer bem. Deus quer-nos bem. Deus quer-te bem. Deus, Ele que tudo pode, tudo tem, Ele quer o teu bem. Quer que tenhas paz. Paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Jesus veio para que tenhamos paz, porque Deus nos quer bem. Depois temos, 8 dias depois, Maria e José levam Jesus, o bebê, ao templo para ser circuncidado. E está lá Simeão e Ana, 2 velhinhos, cada um deles de forma independente. O Espírito Santo revela-lhes que aquele é o Salvador. Aquele pelo qual os judeus esperavam há milénios. E há uma alegria muito grande e os pais de Jesus ficam espantados com aquilo que é dito sobre aquele bebê. Por último, aparece uma estrela no Oriente que traz homens importantes e que trazem presentes importantes, ouro, incenso e mirra, e adoram a criança. E os pais ficam impressionados. Esta é a história do Natal. E esta, diria eu, que é a boa história do Natal, a história da paz, da alegria, da luz do nascimento, da prenda, do amor e da vida. E então, Natal é bom, stress é mau e podíamos ficar por aqui. Devemos pedir a Deus que nos aproxime do Natal e que nos afaste do stress. Certo? Pronto, infelizmente não é esta a mensagem que eu trago para hoje de manhã. Porque eu pensei durante muitos anos que era assim. Não é? E nós, quando somos crianças, o Natal é uma coisa, é só coisas boas. E roda muito à volta das prendas, não é? Se formos sinceros. Mas não só, estamos juntos, há as luzes, há luzes e bolinhas de enfeite, há brilhantes, coisas brilhantes. A luz é uma coisa fascinante e colorida e há coisas boas para comer. É uma alegria o Natal. Alegria, é paz. À medida que vamos crescendo e que depois vamos ficando mais velhos e depois ficamos pais ainda, não é? E eles crescem, apercebemos que para que alguns tenham paz e alegria, outros têm que ter o stress e o esforço. Porque as coisas não se organizam sozinhas, não é? As prendas não se vão comprar sozinhas e depois chegam para debaixo da árvore de Natal. A comida não se faz sozinha e os pratos não se lavam sozinhos também. Ainda não inventaram isso. E de facto, há esforço e stress para que haja paz e alegria. E eu queria-vos agora, contei-vos a história do Natal de uma forma, agora vou-vos contar a história do Natal de outra forma. Gabriel, o anjo, vem ter com Maria.
apresenta-se a ela, e em Lucas 1,30 diz que Maria fica perturbada. Ela ficou muito perturbada com o anjo. E o anjo diz-lhe: não tenhas medo. O anjo viu nela medo. Medo é o oposto do amor, não é? A Bíblia diz que o amor lança fora o medo. E a presença do anjo trouxe a Maria não a paz e a alegria, mas trouxe-lhe medo. Ela teve medo, ficou perturbada. Depois em Belém, Maria grávida, e vem um decreto do primeiro imperador romano. Eles ainda não estavam habituados a isto, e o primeiro imperador decidiu que queria fazer um recenseamento. As finanças não tinham os dados de toda a gente para cobrar impostos, então vamos obrigar toda a gente, e como sempre acontece, não é? Não poupou na burocracia. Não havia internet e disse assim: cada um vai à cidade dos seus pais, de onde é originário. E Maria e José estavam longe, estavam no norte de Israel e tinham que ir até Belém, até ao sul. Em final de gravidez, não sabemos quantos meses Maria estaria, mas era uma viagem arriscada em termos de gravidez, e assim foi. Bolas, logo no final do tempo de gravidez. Será que Deus não poderia ter programado isto de outra forma? Para que o recenseamento fosse um ano depois ou um ano antes, teria ajudado bastante. Depois chegam à cidade dos seus antepassados. Não sei se teriam lá família ou não. O que sabemos é que chega a altura dela dar à luz e não conseguem encontrar um quartinho, um canto qualquer. O único lugar que lhes foi possível arranjar foi uma estrebaria. Ora, não é lugar para pessoas, nem para adultos, quanto mais para crianças e recém-nascidos. Nem conseguiram uma mesinha de algum lugar para colocar a criança ao nascer. Tiveram que tirar a comida da manjedoura, embrulhar, diz a Bíblia, embrulharam-no em panos e deitaram-no na manjedoura. É melhor do que o chão? É, sim, senhor. Mas não é aquilo que se esperaria dar a um primeiro filho. Muito menos um filho desejado, um filho sobre o qual Deus disse que seria o Salvador. Eles deveriam dar-lhe o nome Jesus, que significa Salvador. Foi um stress. Toda a viagem foi um stress. E aquele nascimento, quem já teve um filho sabe, e quem já viu uma criança nascer sabe que o nascimento humano é estressante. Quando eu assisti ao primeiro, aliás, eu já assisti a 4 nascimentos e o primeiro foi extremamente estressante. Nós rimos-nos, não é? Mas não é de rir, porque vê-se o limiar, o risco entre a vida e a morte está muito próximo. E a dada altura eu temi pela vida não só da criança, mas da mãe da criança. E pedi a Deus, ao Senhor, se tiver que ser entre um e outro, mantenha a Carla viva. E o nascimento, por melhor que ele seja e mais suave que seja, é sempre um momento de stress. O Natal, nascimento, foi e é estressante. Depois temos os pastores. Os pastores estavam tranquilamente no campo. Noite. Não há postes de iluminação. Não havia. Ainda não tinham inventado, não se tinha descoberto a eletricidade. E estão de noite, talvez à volta de uma lareira, não sei.
talvez alguns meio a dormir. As ovelhas durante a noite também dormem. Há que ter atenção para os predadores, não é? Os pastores não podem dormir com as ovelhas, mas havia vários e de repente, noite, diz que ficaram envolvidos pela luz de um anjo. Envolvidos é a palavra que é usada. Não foi uma luzinha, não viram uma luzinha no céu. Ficaram envolvidos. Fez-te um clarão de luz. E eles ficaram com medo. Mais uma vez, o anjo diz-lhes: não tenham medo. Porque eles ficaram com medo. Ficaram estressados. Quando, 8 dias depois do nascimento, vão ao templo para circuncidar a criança. Cortar-lhe o prepúcio, como até hoje os judeus fazem. Há sangue, o bebê chora, não é um momento de paz e alegria, é estressante. Simeão pega nos braços a criança, dá glória a Deus, diz coisas acerca dele que Maria e José ficam espantados, mas também termina dizendo a Maria que há de chegar o dia que com aquela criança uma dor vai trespassar como uma espada o coração daquela mãe. Aquilo ficou-lhe. Não é algo que gostemos, que se goste de ouvir. Mais tarde, os magos do Oriente que vieram e chegaram até Belém, fizeram uma viagem de perigos, não é? Traziam coisas valiosas, monetariamente valiosas com eles. Podiam ser roubados pelo percurso, algo comum naquela época. Mas chegaram até Jerusalém. Quando chegam lá para adorar o rei dos judeus que tinha nascido, que eles tinham visto a estrela, tinham entendido que era dele, chegam lá e não há rei nenhum. E o rei em Israel, Herodes, não sabe de nada. E diz que Jerusalém, o rei ficou perturbado, estressado. E diz que toda a Jerusalém com ele, também perturbado. O que é isto? Um rei? Isto que nós não sabemos. E foram então até Belém, e em Belém, depois deles verem o menino e o adorarem e lhe ofertarem, o anjo aparece-lhes em sonhos e diz-lhes: cuidado, não voltem para Jerusalém, não façam o que o rei Herodes vos disse para fazer, não lhe deem notícia, porque ele quer matar a criança. E eles então pegam nas suas coisas e voltam para a sua terra por outro lado, desobedecendo diretamente à ordem do rei Herodes, sabendo que se forem apanhados vão sofrer as consequências. Stress de Natal. Também naquela noite, um anjo aparece a José e diz-lhe: pega no menino, pega em Maria, fujam para o Egito, porque o rei Herodes vai procurar matá-lo. E diz a Bíblia que naquela mesma noite ele pegou, durante a noite, pegou no menino, pegou em Maria e fugiram durante a noite para o Egito. E ficaram lá até que o anjo lhes disse mais tarde que eles podiam regressar. Situações estressantes. O Natal não é uma história apenas de luzinhas a brilhar. É de facto, tem muito stress esta história. Curta história, mas muito stress. Diz, e é um stress que estava planeado, estava programado. Ora, vamos ler em Isaías 53. Abram aí as vossas Bíblias em Isaías 53, 5. Isaías, uns 700 anos, estava a falar acerca desta vinda.
E diz assim: mas ele foi trespassado por causa das nossas faltas, foi aniquilado por causa das nossas culpas. O castigo que nos devia redimir caiu sobre ele. Ele recebeu os golpes e nós fomos poupados. Vou-vos ler o mesmo texto noutra versão, Isaías 53, 5. E diz assim: ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Parem aqui: ferido, moído, castigado, pisaduras. Pisaduras são novas negras. As palavras aqui, este ferido, a palavra original significa ferido de perfurado, perfuração da pele. Ele foi perfurado, ferido, por causa das nossas iniquidades, por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia, por causa daquilo que nós fazemos desviado daquilo que é o caráter e a vontade de Deus. Ele foi moído. Ele foi moído. Moer, a palavra, significa partir em pequenos pedaços. Ele foi moído. Sabem o que é que também é moído? O grão. O grão é moído para fazer farinha. Moído, partido em pequenos pedaços. E Jesus também disse: eu sou o pão da vida. Na última refeição que teve com os seus discípulos, ele partiu, pegou no pão, partiu em pequenos pedaços. E eu como, isto é o meu corpo que é partido por vocês. Repitam isto. Depois, em memória, lembrem-se, para se lembrarem daquilo que eu vim para fazer, daquilo que estava profetizado. Jesus também contou outra história. Disse que se o grão de trigo não morrer, fica só ele. Mas se for plantado e morrer, desaparecer, transforma-se numa planta e dá muito fruto. Foi para isto que Jesus veio. Não veio para ter, veio para dar. Veio para ser moído. Se continuassem a ler, veriam que logo no versículo seguinte fala dos, que as ovelhas andavam desgarradas. E Jesus veio para as recolher. O stress está aqui bem explicado, não é? 4 vezes. Na ferida, no moer, no castigo que estava, o castigo que nos traz a paz. Para que alguém tenha paz, é preciso que alguém tenha stress. E no Natal, Deus veio estressar-se por nós. Deus estressou-se por mim. Deus veio sofrer o stress para que eu pudesse ter a paz e a alegria. Para que tu pudesses ter a paz e a alegria. E reparem nesta... Quando nós nos apercebemos que o stress faz parte da vontade de Deus, para nós somos chamados a ser discípulos de Jesus. Andar como Jesus andou. E o caminho que Jesus andou, reparem no prato que foi servido a Jesus, é esse o prato que nos é servido a nós pelo Pai. E é desse prato que Deus espera que nós comamos. Nós fazemos uma vez por mês, há igrejas que fazem uma vez por semana e celebram a ceia de diferentes formas, mas em todo o mundo celebra-se isto. Come-se o pão, pedaços de pão e o vinho. E a mensagem que está ali é uma mensagem de stress e é uma mensagem de Natal. É uma mensagem de alegria e paz, mas de stress, porque o pão é partido, o grão foi moído. O vinho simboliza sangue. Sangue não é uma coisa de paz e de alegria, é de stress.
E esta é a vontade de Deus para nós. O stress deve fazer parte do Natal. Não deve ser rejeitado como algo antagónico e algo do qual nós queremos fugir. O stress deve ser encarado de outra forma. Lucas 2,19. Vejam como Maria encarou o stress. O stress de Natal. O stress daquela primeira noite onde ela teve que pôr a criança numa manjedoura e deu à luz numa estrebaria. Sem álcool gel. Porque não havia álcool gel. Okay? As estrebarias são imundas. E sem álcool gel. Ela deu à luz, colocaram o bebê na manjedoura e daí a algum tempo aparecem pastores. Eu não sei o que é que José e Maria pensaram quando os pastores chegaram pela estrebaria adentro. Pensaram, oh não, só nos faltava isto. Agora queríamos um bocadinho de paz depois... Não, e agora os pastores vêm de regresso, provavelmente vêm trazer as ovelhas todas aqui para dentro. Estamos tramados. Mas os pastores contaram-nos o que tinham visto. E diz assim, diz no versículo 19, diz... Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria não estava, isto não é de uma pessoa revoltada com as circunstâncias e com o stress todo do que lhe estava a acontecer, que não era certamente o que ela tinha imaginado na sua mente. O anjo que lhe diz que tu vais ter o Filho de Deus, o Espírito Santo vai criar a criança dentro de ti, vai ser o Salvador do mundo, certamente não tenham dúvida que ela não imaginou ter a criança num estábulo, porco. E certamente que ela ficou estressada, como qualquer um de nós ficaria, com aquela circunstância. Mas não ficou revoltada. Ela guardava estas coisas e conferia-as no seu coração. Meditava, na outra versão diz que meditava sobre elas. Porém, Maria guardava todas estas coisas no seu coração e meditava nelas. O que é que nós fazemos ao stress? Revoltamos-nos, ficamos... alguma coisa deve estar mal. Fugimos, tentamos encontrar onde é que está a porta de saída, porta de emergência, e fugimos do stress a 7 pés. Ou guardamos-lo no nosso coração e meditamos sobre ele. É importante meditarmos, porque há stress que de facto não deve estar nas nossas vidas. O stress que nos vem quando nós andamos a fazer aquilo que não devemos estar a fazer e sabemos que não devemos estar a fazer. Andamos a pensar naquilo que não devemos estar a pensar e pensamos nele. Esse é um stress sobre o qual nós realmente que devemos evitar. O stress que o pecado traz, não é? Que a Bíblia diz, Davi diz que consome até os ossos. Há stress que não tem parte da nossa vida, mas há stress que é da vontade de Deus. Jesus viveu uma vida de stress. As pessoas buscavam a morte dele. Não é? Ele não tinha uma casa fixa, não tinha um rendimento, um cheque ao fim do mês fixo. Tinha uma responsabilidade enorme sobre os seus ombros. Mas guardava estas coisas no seu coração e meditava nelas. Em Lucas 1,38, a reação de Maria antes dela ficar grávida, quando o anjo lhe disse, ela teve medo, mas depois do anjo falar com ela, a resposta dela ao anjo foi: eu sou serva do Senhor, eu sirvo a Deus. Faça-se a sua vontade. Cumpra-se a tua palavra em mim. Faz-nos lembrar aquelas últimas palavras de Jesus, no jardim de Getsemane. Senhor, passa de mim este cálice, passa de mim este stress, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Se for da tua vontade, Deus, que eu tenha stress para que outros tenham alegria,
seja feita a tua vontade. Eu aceito esse stress. Em 1 Pedro, eu vou-vos ler 1 Pedro, o apóstolo Pedro, que tão perto viveu de Jesus, com Jesus, ele diz assim, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 23, sobre Jesus: quando insultavam Jesus, não respondia com insultos. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se a Deus, que julga com justiça. Por outras palavras, quando o estressavam, ele não respondia de forma nervosa, não respondia com ameaças. Antes, entregava-se a Deus, que julga com justiça. Quando nos ameaçam, quando há pessoas que não querem o nosso mal, não é? Quando estamos com aflições, quando nos falta dinheiro para comprar e pôr o pão na mesa, quando o stress vem sobre nós, como é que nós respondemos? Jesus entregava-se a Deus, que julga com justiça. Suportou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, para que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Foram as suas feridas que vos curaram, diz Pedro. Foram as feridas de Jesus que nos curaram. Foi o stress de Jesus que nos trouxe a cura, que nos trouxe a alegria de estarmos curados, a alegria da paz. Jesus disse: olha, eu vim porque vocês estavam todos amarrados pelo pecado. O pecado dominava e domina as pessoas. Quando me conhecerem, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A doença, o cancro, é o pecado. O vírus invisível deste mundo é o pecado. É real, é. Muitos não acreditam que ele exista. Andam sem máscaras. Não passam as mãos por álcool gel. Não estão atentos às medidas. Mas é real. O pecado é real. As suas consequências são devastadoras. A morte, uma delas. É o que diz a Bíblia, é o que diz Jesus. E Jesus é a vacina. Jesus é a cura. Jesus cura. Pelas suas feridas fomos curados. Jesus tomou o stress do Natal para que nós pudéssemos usufruir a alegria. Mas pede-nos que façamos o mesmo por aqueles que estamos à nossa volta. Podemos pegar na paz e a alegria e tentar vivê-la só para nós. Não é essa a vontade de Deus. Não é por aí que Deus guia os seus filhos. Guiá-los-á sempre por um caminho de stress. Hebreus 12:2, eu termino aqui, diz assim, diz algo como: tenhamos os olhos postos em Cristo. Vejamos o que... Olhem para Jesus. Olhem para o Natal. Olhem para Jesus. Vejamos o que ele passou, como sofreu durante a sua vida, até à morte, para que nós pudéssemos ter alegria. Este é o caminho que Deus tem para nós. É um caminho de dificuldades, de stress do Natal, para que haja alegria final. Pensem nele, Hebreus 12:3, porque se o fizerem, não hão de perder a coragem. E mais à frente um pouco, diz-nos, e eu vou ler para terminar. É claro que ao recebermos uma correção, isso não nos dá alegria, mas sim tristeza. Quando estamos no stress, não temos alegria, temos tristeza. Porém, mais tarde, produz frutos de paz e de justiça naqueles que a aceitam. Cozinhar a consoada, não, para muitos e para muitas, não produz alegria. Enquanto estamos a fazer a lista de Natal, o que é preciso comprar, e depois ir para o hipermercado e comprar aquilo no meio de tanta gente,
e depois ter que cozinhar e as horas estão a chegar e isto tem que ficar quente e não sei o quê, e venham para a mesa e eles não vêm para a mesa e estão a... Mas, porém, mais tarde, produz frutos de paz e de justiça naqueles que a aceitam. Por isso, levantem as vossas mãos cansadas, fortaleçam os vossos joelhos fracos, andem sempre pelos caminhos direitos, para aquele que anda coxo não fique pior, mas venha a sarar. Andemos sempre pelos caminhos direitos. Acho que assim seja.